Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia aqui, né? A tia Cissa na casa dela e você aí na sua casa para mais um dia de aula, né? Torcendo e pedindo a Deus que isso termine logo, para que a gente possa estar juntinhos na sala de aula, né? Tirando aquelas dúvidas, fazendo aquelas brincadeiras, estudando matéria nova, né? Na sala de aula, ali naquela aula presencial. Em nome de Jesus, ó, isso vai acabar e nós vamos voltar tudo ao normal, se Deus quiser, certo? E a nossa aula hoje é de História, Empreendedorismo e Matemática. Vamos lá. Primeiro vamos dar a história. Você vai abrir o seu livro na página 243. Isso. Primeiro nós vamos falar da ocupação das terras brasileiras, né? Nós sabemos que em 1500 os portugueses chegaram aqui no Brasil. E já aqui no Brasil já existia de 2 a 4 milhões de indígenas, né? Vivendo no território, que atualmente corresponde ao Brasil, né? Suas tradições, né, valorizavam muito, né, o ambiente, valorizavam muito as terras. Para eles a terra tinha um grande valor, a natureza tem um grande valor para eles. Então os índios, eles retiravam da terra somente aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, diferente dos portugueses, que quando chegaram aqui já foram na intenção de explorar as terras brasileiras, certo? Então, quando eles começaram a explorar essas terras, a primeira atividade econômica dos portugueses aqui no Brasil era de extrair a árvore pau-brasil, que para eles era de grande valor, porque o pau-brasil soltava uma tintazinha que dava para atingir tecidos. E a sua madeira, como era de grande valor, servia para fazer móveis, né? E esses móveis geravam muito lucro, né, para os portugueses. Então, a partir daí, como era que eles negociavam com os índios, né? Os índios trabalhavam, tiravam, cortavam a madeira, colocavam nas embarcações para irem para Portugal, né? Para ir para a Europa. Então, ali em troca, eles davam aos índios objetos comuns que eles usavam no dia a dia, né? Como machado, faca de metal, esses objetos assim. Então, essa atividade econômica foi se expandindo e a partir dali eles começaram a escravizar os indígenas, né? Eles começaram a fazer com que os indígenas fizessem um trabalho escravo, é aquele trabalho que não dá direito ao cidadão, né, a ter um pagamento, certo? Então, quando eles, né, começaram a fazer essa expansão, né, da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser os escravos, né, que trabalhavam sem receber nada em troca. Os índios, gente, eles resistiam de diversas maneiras, né, para poder sair daquela escravidão trabalhista. E muitos índios, de 2 a 4 milhões de índios que já existiam aqui no Brasil, muitos deles morreram doentes por conta, né, das suas imunidades serem baixas, e os europeus traziam muitas doenças. E os índios que pegavam essas doenças, então muitos morreram naquela época doente, certo? E os índios, alguns, né, fugiam daquele local devido a eles conhecer bastante ali o território, né? Eles conheciam, eles exploravam, eles estavam na terra deles. Então eles conheciam bem. Então ali eles fugiam, né, para o interior, né, para outras regiões do interior de Colômbia. Então, quando os índios, né, começaram a ter esse trabalho escravizado, né, aí começou uma grande luta pelas terras que até hoje, né, na atualidade, em 2020, né, ainda tem índios ainda brigando na justiça por direito às suas terras, certo? Por que eles têm direito a essa terra? A ocupação dessas terras. Porque se os europeus
invadisse toda a terra indígena, eles iam tirar ali o costume dos índios, a cultura deles, né? Então eles têm a própria cultura deles, assim como nós temos a nossa. E eles valorizam muito isso, certo? Então, aqui na página 244, vai falar da transformação das paisagens, né? Há cerca de 1530, 30 anos depois que os portugueses invadiram aqui o nosso território, eles mantiveram a exploração no Brasil restrita num determinado litoral, com a extração do pau-brasil, né? Com o passar dos anos, né, esses portugueses queriam o quê? Expandir mais esses territórios, certo? Então eles começaram a fazer o quê? A iniciar a colonização, né? Ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Só que para isso eles colocaram as capitanias hereditárias, ou seja, os portugueses, eles escolheram pessoas ricas, riquíssimas, de grande porte, né, para cada um tomar conta de um pedaço das terras, de um território, certo? E por que capitanias hereditárias? Ali ele estava dando direito a eles governarem, né, ter aquele governo de pai para filho, né? Foi aí que foi feita essa divisão territorial com os capitães. Eles se dividiram e foram explorar as terras, né? Aqui no mapa mostra que era só a parte do litoral, certo? Depois foi que foi se expandindo, certo? Foi fazendo colônias, né? Foi povoando cada lugar, cada local, né? Que a colonização é isso, é o processo, né, de ocupação de um território. Então aqui também nós temos como era a nossa vegetação, ó, como era a vegetação. Se você for olhar aqui na legenda, né, antigamente era o verde claro, era a ocupação vegetal, né? Era toda a parte vegetal existente no Brasil. E agora, atualmente, essa parte verde escura. Veja o quanto nossas terras foi explorada e ainda é até hoje com coisas ilegais, né? Que é só o que nós vemos aí nas reportagens, né, a respeito da Mata Atlântica, né, da vegetação, da exploração ilegal que tem das madeiras e de outras coisas mais, né? E aqui nós temos, na página 245, nós temos a atividade. Nós temos aqui um mapa e você vai associar cada letra com o que está pedindo aqui, certo? E na página As Terras Indígenas, na página 246, quando os portugueses ocuparam as terras do território brasileiro, eles já eram habitadas por povos indígenas, né? Por isso, atualmente, parte do território brasileiro pertence por direito a esses povos, certo? Quando os índios, né, já habitavam aqui, então é direito deles, né, as terras que eles tinham, né? E com a colonização, com a invasão dos portugueses, esse direito foi tirado dos índios, né? E eles brigam até hoje na justiça pelas suas terras, né? Então, aqui nós temos um mapa, você vai observar aqui a legenda, cada cor representa, né, uma parte da terra. A cor lilás representam as terras que ainda estão em estudo, ainda estão sendo estudadas na justiça para saber se elas voltam para os indígenas, certo? A parte verde já está demarcada, né, garantido por lei que aquelas terras pertencem aos indígenas. E a laranja em demarcação está em
em homologação, né? Ou seja, ainda estão sendo avaliadas para saber se aquelas terras são realmente dos indígenas ou não, certo? Então, aqui nessa atividade você vai fazer: há terras indígenas no estado que você mora? Qual é o estado que nós moramos? Ceará. Você vai procurar o seu estado e você vai circular aonde tem terras indígenas ou que ainda estão em estudo ou em análise, tudo, para saber se são dos indígenas ou se ainda está sendo avaliado para ver se voltam para os indígenas, né? Então, você vai procurar no estado do Ceará e você vai circular se no estado do Ceará tem essas terras indígenas, certo? Aqui também na página 247 vai falar, né, da importância da gente conhecer as terras indígenas. Ter seu espaço reconhecido permite aos indígenas manter, né, a sua tradição, a vida tradicional que eles levam, que eles preservam, a sua cultura e tudo, né? Os indígenas têm organizado diversas formas de luta e mobilização para que seus direitos sejam respeitados, né? E um deles, gente, é justamente fazendo manifestações, né? Procurando os direitos deles na justiça. Então, eles usam, gente, até hoje, né? Eles utilizam até hoje, né, a união entre eles para garantir na justiça o direito às terras deles, para eles poderem manter as suas culturas, certo? Aí aqui na página 248 você vai ler o texto. Você vai ler o texto e vai responder aqui essas perguntas, ok?